Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15 e 19h30. Sábado também em São Paulo nós temos às 7 da manhã, depois às 9 evangelismo em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor Jesus, faça. Jesus está voltando. E você já deve ter ouvido que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Jesus. Se aproxime dEle e você vai ganhar muito com isso. Você ganha vida, você ganha salvação. A sua vida nunca mais, não há como ser da mesma maneira, continuar da mesma forma. Ela muda mesmo. A presença de Deus na vida da gente transforma o nosso interior e, consequentemente, toda a nossa vida. Olha o que diz aqui, em Juízes 7, eu já vou ler do 2 em diante. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Depois, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Sabe quando você já está numa situação de aperto? Parece que tudo está bem reduzido. E Deus, ao invés de te dar mais, Ele tira. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão, já com 32.000 homens, já estava em desvantagem e muita, humanamente, em relação aos midianitas, que eram tantos, que a Bíblia diz que eram como areia da praia, como gafanhotos. Um exército grande demais. E Deus mandou que Gideão fosse enfrentar os midianitas e libertar Israel das mãos dos midianitas, que estavam dominando e escravizando Israel já por 7 anos. Ele já tinha pouca gente com ele, perto do que tinha o exército midianita. E o Senhor vem e diz: tem gente demais. Tem muito aí. Vai lá e diga para eles que quem tiver com medo pode partir. Já de cara, 22.000 foi embora. Aí Deus vem e diz assim: ainda tem gente demais. Leva para beber água, desça até o Jordão para beber água e vamos fazer um teste ali. E dentro daquele teste que o Senhor mandou fazer, só 300 passaram. Agora,
como é que eu vou vencer um exército desse tamanho com 300 homens? Era algo realmente, quem estava olhando de fora, era algo impossível. Porque, ao invés de crescer, o exército reduziu. Deus foi reduzindo. Deus foi reduzindo. Ao invés de Deus dar mais gente, Deus tirou. Entendeu? Mas Deus tinha algo muito grande com Gideão. E ele queria mostrar o poder dele. E a gente tem que aprender a andar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus foi trabalhando a fé de Gideão e mostrando a ele que ele tinha que crer. A direção de Deus era: você tem que crer, confiar em mim. E Gideão foi confiando. Deus havia confiado a Gideão uma missão. Deus deu a ele uma missão de libertar Israel. Era algo muito grande, mas realmente muito difícil. Aliás, na situação que ele estava, humanamente, impossível. Mas Deus estava movendo a fé dele. E ele foi dando espaço para Deus. Porque a fé da gente não vai crescer se a gente não exercitá-la. Às vezes as pessoas dizem assim: aumenta a minha fé, Senhor. Mas como é que a sua fé vai ser aumentada se você não exercitá-la, não praticá-la? Então, a cada situação dessa, Gideão estava tendo oportunidade de praticar a fé. Quer dizer, ao invés de Deus dar mais gente, estava diminuindo e ele tinha que confiar naquilo que Deus estava falando. Tem gente demais, não precisa de tudo isso. Tem gente demais. Na primeira seleção ali, foram eles que desistiram. Na segunda, foi Deus que mandou separar. Então, nessa nossa caminhada, isso muitas vezes vai acontecer. Vai ter muita gente que vai desistir por covardia. 22.000 simplesmente esses desistiram por medo, por pura covardia. Eles abriram mão de fazer parte de algo muito grande por causa do medo. O medo é uma arma poderosa que o diabo usa para fazer as pessoas desistirem de coisas que têm importância, relevância. O diabo usa do medo para levar as pessoas a abrirem mão, a desistirem de coisas grandes. E a pessoa, por medo, ela desiste. Então, 22.000 desistiram. Então, 22.000, por eles mesmos, por causa do medo, eles desistiram. E 9.700 homens, Deus é que tirou. Então tem, nessa nossa caminhada, tem os que desistem, porque cedem aos sentimentos de derrota, tem os que Deus tira do nosso caminho, e Deus vai nos direcionando, e foi exatamente isso. 22.000 desistiu porque tiveram medo de encarar, 9.700 Deus é que tirou, e lá ele ficou com 300 homens. E aí, como vencer um exército tão grande, gigantesco, com 300 homens? Mas Deus disse isso a ele: com esses 300 homens, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Eu vou te dar vitória com esse número aí, tão reduzido, tão pequenininho aos olhos humanos, mas eu vou te dar vitória. Com esses 300, você vai fazer mais do que você jamais imaginou. E foi exatamente isso que aconteceu. Com aqueles 300,
ele venceu um exército impossível. Impossível de ser vencido. Então, levanta a sua cabeça. Vamos, mova o seu espírito, desperta. Às vezes, é exatamente isso que acontece. Quando parece que Deus tinha que nos dar mais, parece que reduz. Parece que nós vamos ficando com menos possibilidade de vencer algo. As coisas parecem que estão reduzindo ao invés de crescer. Mas Deus tem um propósito. No caso do Gideão, ao invés de Deus dar mais homens a ele, Deus tirou. Entendeu? E Deus estava naquilo, e aquilo era propósito. Deus queria que todos vissem o poder dele, como ele mesmo disse. Ele não queria que aquele povo parasse e dissesse assim, eles eram de um coração tão duro, que eles seriam capazes de dizer o que o Senhor mesmo falou. Que foram eles que venceram e não Deus que havia dado a vitória. Então Deus permitiu que o exército fosse reduzido a um número assim, tão absurdamente pequeno, que não havia como não ver, só Deus podia dar vitória. Só ficou ali gente valente, gente que cria e que estava disposto a depender de Deus. Entendeu? E com aqueles que tinham fé, com aqueles que eram corajosos e que dependiam de Deus, que estavam totalmente na dependência de Deus, Deus pôde dar vitória. Deus pôde abençoar. Não olha para quem desistiu por causa de covardia. Também não se preocupe com aqueles que Deus tirou, porque Deus tira do nosso caminho o que não vai ser bênção. Não fique aí olhando que parece que você já está numa situação que não tem como vencer. A sua condição é impossível. Dependa de Deus como Gideão dependeu. E o Deus que foi com Gideão vai ser com você. Com aquele exército pequenininho, ele venceu um exército impossível, gigantesco. Deus está dizendo isso para você. Com o que você tem, você vai vencer algo grande. Pode enfrentar. Com seus 300 valentes, você vai vencer os midianitas da tua vida. Com o que você tem, aparentemente, humanamente, talvez você não tem nada perto do que você tem que enfrentar. Mas mantenha o espírito da fé, da coragem, um espírito valente, como foi com Gideão e os 300 valentes. E enfrente o que for preciso. Não tenha medo. E para de ficar aí, meu Deus, mas a coisa parece que ao invés de melhorar, está piorando. Ao invés de Deus me dar mais, Ele está tirando. Não olhe para isso, não se preocupe, porque foi com Gideão também. Ao invés de Deus dar mais gente para ele, foi só reduzindo, até chegar a 300. De 32 mil, ele ficou só com 300. 300 homens. E o Senhor disse, com esses 300 eu vou te dar a vitória. Então, com o que você tem, Deus vai te dar a vitória. Entendeu? Não fica aí aflito com nada, não. Ah, meu currículo não é bom. Ah, porque eu não tenho ninguém que me apadrinhe. Ah, porque isso. Não se prenda a nada disso, não. Vá com o que você tem. Use o que você tem. A fé. Levanta a sua cabeça. Usa a fé e coragem para enfrentar o que for preciso. Enfrenta. Entendeu? Enfrenta, sem medo, sem temor. Você não vai fracassar. Deus é com você. Deus era com Gideão e aqueles 300. Deus era. E tinha que ser daquele jeito. Deus reduziu a um tamanho o exército que realmente não tinha como alguém olhar e dizer, se Deus não atuar aqui, realmente a gente não pode vencer. Entendeu? Quer dizer, eles tinham que estar totalmente na dependência de Deus. Só Deus podia dar aquela vitória.
E talvez é o que acontece com você. Só Deus pode te dar essa vitória. Então, esteja totalmente na dependência dele e ele vai te dar a vitória. Ele vai te colocar naquele bom lugar, naquele lugar tão sonhado. Ele vai te dar a vitória. Você vai enfrentar algo grande que é muito maior do que você e você vai sair com a sua vitória. O Deus que foi com Gideão e os 300 é o mesmo que está com você e vai com você. Onde você entrar, Deus vai entrar com você. Então não precisa ter medo. Pode entrar, pode falar, pode enfrentar, pode se posicionar com coragem, porque o Deus que foi com Gideão é o Deus que é com você, está com você e está garantindo vitória. Dependa dele. É isso aí, tem que exercitar a fé. Sua fé só vai aumentar se você colocá-la em ação. Exercite a sua fé. Entendeu? É assim que ela vai crescer, enfrentando as coisas sem medo. É enfrentando aquelas situações que parecem, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir vencer isso aqui? Com Deus você vai. Entendeu? Com Deus você vai. Pode enfrentar, que Deus é com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Ana Paula, quais foram as suas conquistas depois que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? Muitas, falo todas. Muitas. Eu cheguei aqui, como eu já disse em outros testemunhos, com a vida bem destruída, relacionamento destruído, profissional, uma sociedade conturbada, né, no meu escritório. Aí comecei a orar nos projetos todos, participo de todos os jejuns. É difícil, mas a gente tem que participar. Com o tempo, acho que Deus vai trabalhando e a gente vai participando mais. A conquista do meu escritório, que eu... A senhora chegou com a vida profissional destruída e já conquistou, crescendo, avançando. Já. Eu tinha uma sociedade e um escritório em outro lugar. Aí essa sociedade acabou, consequentemente muitos problemas. Agora hoje não, hoje eu estou com meu escritório lindo, maravilhoso, prosperando. A senhora atua em que ramo? Eu sou arquiteta. A senhora disse que chegou à igreja perdendo o veículo, perdendo o carro e Deus restituiu. Tudo. Quando eu cheguei na igreja, o meu carro, meu primeiro, porque depois da igreja eu estou no segundo e vou para o terceiro. Cheguei, meu carro já estava com busca e apreensão. Eu tinha uma semana para resolver tudo. Vender o carro no preço do banco, comprar outro e tudo isso aconteceu. Já estou no segundo carro novo, zero. Não velho, zero. Indo para o terceiro agora. Feliz? Feliz, opa. Muito feliz. Francine, o que mudou na vida da senhora? Quais foram suas conquistas depois que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? Mudou tudo. Mudou o espírito. Não criei em Deus antes de vir ao ministério. Agora creio em Deus. Não sou nada sem Deus e só vitórias com Ele. Vida profissional abençoada. A senhora conquistou recentemente carro, casa? Isso, um carro, uma casa e cada dia mais prosperando. Esse carro é fruto de conquista? Isso. Passei aqui de a pé e agora estou passando com ele. A senhora já passou nesse corredor a pé, agora está passando com o carro? Já passei de a pé, agora estou passando de carro. Casa nova, vida abençoada? Abençoadíssima. Deus mudou tudo? Tudo. Tudo. Feliz? Muito feliz. Gabriela, o que aconteceu? Quais foram as suas conquistas depois que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? As minhas conquistas foram muitas, né? Principalmente espiritual, minha e do meu marido. Deus moldou a gente, mudou, lapidou. Nós somos, assim, outras pessoas, né? E financeira também, grandes conquistas, né? Esse carro é uma delas. Eu tinha um carro velho que vivia quebrando, me deixando na mão o tempo todo. E eu, como corretora de imóveis, né, precisava do veículo para trabalhar. E Deus me deu esse presente, né? Eu falo que é um presente de Deus para minha vida. Eu tenho muito carinho por ele, agradeço muito a Deus e é para honra e glória do nome dele, graças a Deus. Você vai passar no corredor hoje com um carro abençoado, que Deus deu para a senhora. Graças a Deus, abençoado. Foi ele que me deu, com certeza. Feliz? Feliz, graças a Deus. Dona Edivânia, quais foram as suas conquistas depois que a senhora chegou aqui ao Ministério Mudança de Vida? Várias conquistas na parte
Espiritual, então, nem se fala. Cheguei na igreja derrotada, desacreditada, com muitos problemas internos mesmo, desacreditada nas pessoas, desacreditada profissionalmente, e Deus vem me honrando dia a dia. A paz que eu tenho com Deus hoje é inexplicável. A senhora pode dizer que é outra vida agora? Outra vida, outra vida. Profetizando coisas novas, esse carro pago e, em nome de Jesus, um outro carro para eu trabalhar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez está vivendo o que Gideão viveu. As coisas parecem que estão sendo reduzidas, ao invés de aumentarem, estão diminuindo. Parece que está ficando mais apertada a coisa, mais difícil. Ela olha e parece que a coisa está piorando, ao invés de melhorar. São aqueles que desistem, outros que param aqui, um que não apoia, outro que não acredita. Coisas várias têm acontecido, mas o Senhor está dizendo a ela: eu estou nesse negócio, isso é propósito. Tem gente que desistiu porque tem gente que não enfrenta mesmo, tem gente que eu estou tirando do seu caminho porque não era para ser bênção, tem coisa que eu estou tirando porque não é bênção. Eu estou com você, não é porque isso parece que está ficando cada vez mais impossível. Eu sou o Deus do impossível. Pode estar ficando impossível, mas eu sou o Deus do impossível. E essa é a ideia mesmo. Quanto mais impossível, maior o meu poder. É exatamente isso que o Senhor está dizendo isso para ela. Quanto mais impossível, se uma coisa se torna impossível, mais o meu nome será glorificado. E o Senhor quer que o seu nome seja glorificado na vida dela. Eu tenho certeza disso. O Senhor podia ter ido antes do Lázaro morrer. Mas o Senhor esperou ele morrer e foi depois de 4 dias que ele já tinha sido sepultado. Porque o Senhor não queria curar, o Senhor queria ressuscitar. Tem coisa que realmente o Senhor deixa aí num limite. O Senhor deixa passar. Chegar num ponto que parece que não tem saída. Para o seu nome ser glorificado, para motivar a nossa fé, para nos levar a ter experiências grandes com o Senhor. Ó Deus, que ela possa confiar. O Senhor reduziu o exército de tal maneira que se tornou assim impossível o Gideão enfrentar aquele exército tão grande e vencer. Mas o Senhor diz: com esses 300 eu vou te dar a vitória. Ele e aqueles 300 criam. E o Senhor só pode operar mediante a fé. O Gideão foi sendo motivado a crer e ele creu. Ele creu. Ele não deu vazão à incredulidade. Mas ele permaneceu crendo e confiando que o Senhor estava no controle. Então talvez hoje ela já se encontra numa situação que para olhar, ela já perdeu. Mas o Senhor está dizendo: você não perdeu. Enfrenta, siga, porque eu vou te dar vitória. Como eu fui com o Gideão e os 300, eu sou com você, eu estou com você. Vai em frente os midianitas da tua vida, porque eles não poderão te derrotar. Que o espírito dela, meu Deus, possa ser erguido com uma fé viva, que ela torne a fé dela robusta, que ela pratique a fé sem medo, que ela continue crendo, como Gideão, que à medida que o exército foi diminuindo, a fé dele foi sendo acrescentada, ele foi crescendo ainda mais na fé, ele creu e creu, ele continuou crendo, e é isso que o Senhor espera dela, que ela creia, independente da situação, porque o Senhor não a desamparou, ela não pereceu, ela não fracassou e ela não vai fracassar. E o Senhor espera que ela continue firme nesta fé. Firme, crendo que o Senhor continua trabalhando. E tudo que tem acontecido é com propósito. O propósito do seu nome ser glorificado e ela viver um milagre ainda maior. Abençoa a vida dela, levanta ela agora com poder e que ela tenha certeza que esses midianitas não terão o poder de derrotá-la. Que com o que ela tem, ela já venceu. O lugar é dela, a vitória é dela, aquilo que ela está esperando é dela. O Senhor é com ela. Abençoa essa vida com força, com visão e com poder.
lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e eu determino milagres e vitórias, definições, soluções, situações totalmente solucionadas para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que elas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, que tenham com fartura, que tenham mais do que o suficiente, que tenham com abundância, porque elas têm semeado na tua obra, que elas desfrutem do seu poder e das suas promessas. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, pessoas que têm sido alimentadas, pessoas que têm sido, abençoadas com esse programa, que se tornem semeadoras dele, porque eu sei que o Senhor quer manifestar o seu poder e materializar suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que paz, alegria, vitória, força, visão estejam chegando também. E tudo para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Conte conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. Fique aí com teu espírito elevado, com a tua fé viva. Com esses 300 valentes, você vai vencer os medianistas. Com o que você tem, você vai vencer essa situação e vai viver esse milagre. Entendeu? Você vai sair por cabeça, pode acreditar. Vá em paz, porque Deus é com você. Conte conosco sempre. Se ele não voltar ao Senhor Jesus, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.